Fala galerinha, beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente, a gente vai construir aí um aplicativo do zero. Então, primeiramente, vamos à ideia. Eu tive a ideia de criar um aplicativo que fosse de poucas telas e fosse de utilidade pública e grátis. Hoje a segurança aí de São Paulo e do Brasil todo tá difícil. Então eu tive a ideia de criar um aplicativo simples que tenha denúncia colaborativa. Então, se a pessoa viu um crime, ela vai lá e denuncia pelo celular. Pensei em diversas formas e, claro, a pessoa que está sofrendo crime, um assalto, um furto, etc., provavelmente essa pessoa não vai conseguir acessar o aplicativo para denunciar, mas talvez pessoas que estão vendo vão, tá? Então, primeiro eu busquei qual seria o nome do aplicativo com o nosso chat GPT aí para ajudar a gente. Ele sugeriu alguns nomes aí que eu não gostei, como a ideia é lançar em diversos idiomas, teria que ser em inglês, mas ele sugeriu aqui alguns nomes que não gostei muito e acabei ficando com o nome No Crime. Então acho que resume bem o que vai ser nosso aplicativo aí, tá? Então já temos o nome que é No Crime. E agora em questão de telas, de funcionalidades, que eu pensei? Bom, a primeira tela a gente vai ter já na inicial um mapa do que tem os crimes acontecendo, então crimes recentes, então como se fosse um Waze, um Google Maps que vai ter a área vermelha lá mostrando que ocorreu algum crime naquele local. Então talvez a pessoa tá pensando em passar por algum local, abre o aplicativo, já vê e falou, por ali não vou passar. Outra tela é que tenha só um botão de denunciar e a ideia da denúncia é realmente fazer a denúncia com um clique e depois ela ir lá e preencher as informações, porque pode ser que naquele momento ela não consiga ficar no celular, tá? Então vai ter também o login para denunciar, a pessoa vai ter que logar para preencher as informações para a gente não ter aquelas brincadeiras de ataque para ficar flodando aí o app. E a ideia também é a gente ter um widget de tela que vai ficar fácil de atalho para clicar e denunciar. Então essa vai ser, acho que a parte mais difícil da gente fazer aí no Flutterflow, esse widget, porque não tem nativo, né? Então vamos ver se dá para fazer direto no Flutterflow, só mexendo em código, ou se a gente vai ter que tirar realmente e depois sincronizar com o GitHub, tá? Bom, mas a ideia então do aplicativo é um aplicativo colaborativo. Ele só vai funcionar se as pessoas utilizarem, claro. Vão utilizar o Flutterflow, o Supabase, o Google Maps pensando pelo custo, né? E caso algum governo queira a API, a gente vai ter também, porque a gente vai utilizar o Supabase, ele já faz a API e a gente distribui, tá? Então eu comecei a ver os preços aí do Maps e o Google Maps. Eu vi que se viralizar aí eu entro em falência. Então procurei aí com o GPT se tem alguma alternativa ao Google Maps, tá? Tem algumas alternativas, mas não são tão boas. Então a gente vai fazer com o Google Maps mesmo. E qualquer coisa, se estourar aí algum orçamento, aí a gente tira do ar e vê o que faz, porque realmente começa a ficar muito caro, tá? Então bora lá, vamos criar a aplicação aqui no Flutterflow, no Crime. Primeira coisa, criou a aplicação, sempre eu seto as cores, tá? Para ficar mais simples aí para mim. Então, primeiro, tentei setar as cores aí com a IA do Flutterflow. Não, não deu muito certo, mas ele gerou algumas cores, só realmente não gostei do que gerou.
Então a gente vai de outro modo, vou pedir as cores aí para o GPT. Então o GPT me deu aqui uma paleta toda de cores. Eu tentei importar, mas estava dando erro. Aí o erro, depois eu descobri que era porque estava com comentários. Aí eu pedi para o GPT fazer sem o comentários. Então, se você nunca importou cores, tem como importar assim, tá? Pedir para algum IA e você já importa direto. Aí ele importou todas as cores. Não gostei muito, queria um tom mais escuro, mais premium, então eu fui pedir novamente para ele, pedi para fazer mais um premium ele num Tailwind, mas ele meio que se confundiu. Aí pedi novamente pro GPT. E aí ele me deu a paleta de cores. Aí quando eu fui importar era a mesma paleta que ele tinha me dado da primeira vez, mas aí eu deixei um tomzinho mais escuro ali e acabou. Bom, agora a paleta tá pronta. Só deu erro ali que o mesmo nome. Então, mudando os nomes aí das cores de primário para primário 2, secundário para secundário 2, etc. E fui criar logo no Canva, tá? Eu utilizo o Canva aí para maioria das edições, para também a gente pegar muito assets. Então, primeiro eu criei o kit da marca e fui criar logo. Então, eu tinha a ideia de criar uma logo mais para uma investigação, mas também pedi para o GPT criar uma logo, porque não confio muito na minha criatividade. Então, eu estava buscando mais fazer algo como se fosse um detetive, sabe, de logo, mas não sei se estava indo muito bem. Vocês julgam aí, mas acredito que não estava não. Enquanto o GPT estava criando, estava inventando aqui a logo. Então coloquei a lupa e coloquei digital. Era para ser mais um remeter a todo mundo ser um investigador, a estar de olho, a ser um Big Brother. Então, mas você vê que eu criando o logo tava mais parecendo o Borga criando refazendo a logo das marcas. Então não tava indo tão bem não. Mas tava aí explorando todo o meu talento, minha criatividade com logo. Aí até que eu vi o do GPT. E o do GPT claramente ficou bem melhor. Eu falei, não, vou fazer então o do GPT. Aí comecei a fazer do GPT. Perguntei para ele também algumas fontes que seria bom para colocar e fui testando as fontes. Então testando diversas cores, fontes e esse foi o resultado final. Então essa vai ser a logo, essa logomarca e bora colocar lá no Flutterflow. Então já subi as logos lá. Só que quando eu subi eu vi que ficou um pouco errado ali no transparente, então ficou um branquinho ali onde não era para ficar totalmente transparente. Então voltei no Canva para editar toda essa parte. Então só importei e falei para ele cortar. E depois ele acabou cortando ali do sinal de correto. Aí eu editei para colocar um branco ali por trás para ficar certinho. Bom, aí subi de novo no Flutterflow e tudo pronto. Agora a gente vai instalar
O Supabase. Como eu já tenho um Supabase no meu VPS, eu tenho um script que é para subir múltiplos Supabase. Só que aí fazia tempo que eu não utilizava ele. Então eu falei, vou utilizar e torcer para ainda tá tudo funcionando. Como o Supabase atualiza direto, então grandes chances que não estaria funcionando. E de spoiler, realmente não estava funcionando, tinha algumas coisas quebradas, tá? Mas é um script que é uma mão na roda, então se você nunca viu, tem um vídeo aqui no canal que eu falo dele para subir múltiplas instâncias do Supabase no mesmo VPS e mostra aí eu configurando. Então a primeira coisa que a gente tem que configurar é o Generate Bash. Então eu vou abrir o Generate aí para configurar todas as opções. Eu falo certinho de cada opção lá no vídeo, tá, pessoal? Então dá uma olhada no vídeo que é bem interessante. Bom, já editei tudo aí, não vou mostrar para vocês porque tem diversas senhas e bora subir aí o Docker. Então é só executar ali o sh generate bash. Aí ele já deu erro do nome da instância, porque eu coloquei instância maiúsculo com no crime e ele só esperava minúsculo. Então eu editei e rodei de novo. Beleza, ele está baixando tudo que enquanto ele está baixando tudo, vamos no na hosting aqui já apontar o meu domínio lá para o meu VPS. Então peguei o meu domínio aqui da Epitrix e coloquei o nome Supanocrime, apontando lá pro VPS nosso. E está adicionado já o registro. Depois só virar no Nginx, está tudo pronto. Beleza, esperando tudo subir. No Supabase já tudo baixou, agora esperando subir. Deu erro no puller, no supervisor da porta já está alocada. Então eu investiguei lá no Docker Compose o que estava diferente. E a mesma porta do banco de dados, porta externa, estava pro supervisor também. Então por isso estava dando erro. Aí eu tentei novamente, tentei mudar para ver se ia a porta. Então depois de mexer aí bastante, bora tentar aí de novo. Baixando todo o container lá que subiu. Eu deletando todo o volume, tá? Então, como eu mexi no Generate Bash, ele vai criar outro volume. Então tem que deletar tudo certinho. Tava dando erro, aí eu tive que acessar o root para deletar o data do volume que ele não estava permitindo. Mas aí deu tudo certo, deletado e bora executar de novo. Ele subir novamente, ele não precisa baixar de novo, porque ele já baixou todas as imagens. Então é realmente subir os containers. Então deu erro de novo, da porta já está alocada. Eu mexi bastante nisso e eu vi que tinha bastante coisa desatualizada, então não era só a questão da porta, eu tirei a porta externa do banco de dados e só ficou agora do supervisor para fora para acessar externamente, porque no começo do ano eles colocaram o supervisor, que é um puller do banco de dados. Então você não acessa mais diretamente o PostgreSQL do Supabase. Você acessa o puller que acessa o PostgreSQL em si. Isso é para aguentar mais conexões, tá? Então o Supervisor já tinha no cloud, esse ano eles colocaram também no self-hosted. Mas tinha outras opções que eles tinham mexido, então tive que alterar bastante o Docker Compose. Eu demorei bastante horas para
ver ponto a ponto do que foi atualizado, quais variáveis eu tinha que atualizar. E no final de tudo, eu consegui fazer, tá? Deu tudo certo. E o lado bom é que já está atualizado lá no GitHub, então vocês já podem baixar esse script, está atualizado, está funcionando 100%, tá? E, e é isso. Aí quando conseguimos finalmente, aí eu testei também o fazer o upload de imagem para ver se estava tudo funcionando, estava tudo ok. E agora era ligar o Supabase aí no nosso Flutterflow, que a gente já tinha demorado um montão nisso de dessa configuração. Então, peguei minha chave Anon lá, liguei no Flutterflow. Então, se você nunca fez, tá aí como que pega sua chave Anon sem precisar entrar no arquivo de configuração. Então, faltava criar uma tabela para validar realmente o get schema lá. Criei a tabela e tá validado, tá funcionando nossa conexão, tá? Bom, depois de configurar o Supabase, eu fui configurar o Firebase. Aí você me perguntar, Hélio, por que você configurou o Firebase sendo que você vai estar utilizando o Supabase? Porque a gente vai utilizar bastante coisa aí do Firebase. A gente vai utilizar tanto Push Notification como Analytics, então Firebase a gente sempre utiliza, tá? Sempre utiliza nos projetos, não importando se a gente está utilizando ou não o Firestore, tá? Então não estava funcionando no desktop, ele gerar automático. Então eu fui no PWA do Flutterflow para gerar certinho. Depois dele criar o Firebase, eu troquei o nome do pacote, coloquei o nome aí da Eptrix no Crime. Subi as logos lá no Launcher já. É isso, pessoal. O vídeo de hoje já ficou bastante comprido aí, por causa que deu muito erro no Supabase. Mas agora nosso projeto está configurado. Se você quer a parte 2, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse novo formato, também comenta, gostei desse formato, deixa o like, compartilha aí, pessoal. E a gente se vê até a próxima. Fui!